E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. É um domingo onde o Internacional entrou em campo. A gente estava naquela expectativa de ver um Grenal na final do Campeonato Gaúcho e o Caxias em disputa de penalidades acabou surpreendendo. É em pleno estádio Beira-Rio, casa cheia, torcedor apoiando, vaiando, apoiando, vaiando no caso a equipe do Caxias, tá? E aí o Internacional não conseguiu fazer o seu gol. Foi algo até um pouco semelhante ao que a gente viu no dia anterior com o Grêmio, de criar oportunidades, mas de não conseguir converter essas oportunidades. O Caxias se aproveitou de um momento de fragilidade, fez o gol do empate, né? O Inter sai na frente com o gol do. E aí até tava. Gol do Maurício, né? E até tava melhor na partida, se é que pode dizer assim, durante boa parte do segundo tempo. Que o primeiro tempo termina empatado, né? O Inter faz o gol, parece que vai dar tudo certo, o Caxias empata. Segundo tempo, o Inter até um pouco melhor, criando chances, boas chances, diga-se de passagem. Mas aí a equipe se destemperou, a equipe se descontrolou, teve jogadores expulsos, a disputa foi para as penalidades e deu no que deu e terminou em confusão, em pontapé, algo absolutamente lamentável. A gente vai ouvir ao final do podcast a coletiva do técnico Mano Menezes e vamos ver se a gente ouve também um pouquinho do presidente, né, do Barcelos. Tem logo após a coletiva do Mano, tem o presidente do Inter falando também sobre essa eliminação. Antes de mais nada, a gente sempre faz o nosso tradicional giro pelas notícias esportivas, tá? E a gente sempre passa pelo site do GE, Globoesporte.com, tá? Deixando os créditos aqui. Então você entra lá, confere as matérias na íntegra, né? O primeiro destaque que eu queria deixar aqui é esse Luxemburgo 0, Portugal 6. Cristiano Ronaldo marcou 2 gols, né? E aí, toda vez que o Cristiano Ronaldo marcar, a gente vai fazer uma singela lembrança do grande técnico de Portugal, né? Da Copa do Mundo, né? Vamos, é águas passadas, né? Vamos superar. A gente fica falando de Vitor Pereira, Corinthians, a gente sempre ouve, vamos superar. Corintiano supera isso, são águas passadas, então vamos superar, né? Cristiano Ronaldo, são águas passadas. O Cristiano Ronaldo marca mais gols, ele vai aumentando aí o seu recorde de gols por seleção e, e mais dois na conta, né? É óbvio que assim, a gente sempre fala, equipe de Luxemburgo, né? Mas é sempre assim, se enfrenta equipes como com menos tradição, com menos camisa, às vezes os caras endurecem o jogo, fecham a casa e fica difícil, né, para o craque marcar. Abriu a porteira coração, Portugal tem um bom time, a gente sempre falou isso, a gente falou durante a Copa do Mundo, continua num bom momento, tá? E segue bem, né? O Cristiano, a fera, não deve se aposentar tão cedo da seleção, tá? Vai ampliar aí esse recorde, que eu não separei os números, né? Mas o Cristiano Ronaldo tem mais que o dobro agora de gols pela seleção do que o segundo colocado, né? Gols, não necessariamente pela seleção, acho que é pela seleção portuguesa, né? Eu vi o dado, eu não lembro se foi da seleção portuguesa ou de todas as seleções, tá? Sobre. A gente vai falar sobre o caso sobre o jogo do Internacional, a gente vai ouvir a coletiva e a gente pode falar mais sobre o jogo também, mas antes de mais nada, eu falei aqui, o jogo terminou em confusão, eu não vou mais, eu não vou passar por nenhum outro jogo do dia, tá? A gente pode até passar pelo placar aqui, só para deixar um crédito também, uma moral, né? Copa do Nordeste, passou o ABC, passou o Ceará, passou o Sport, né? As grandes camisas aqui avançando também na Copa do Nordeste. O Cuiabá venceu o Goiás na Copa Verde, né? Se eu não me engano. Teve os jogos das seleções também, né? Cadê? Eu queria. É a Copa Verde, que disputa de Série A aqui. Disputa de Série A. E aqui Inglaterra vencendo de novo, né? Islândia, a equipe dos Vikings, né? Palmas de trovão, não sei se vocês se recordam das palmas de trovão. Muitas equipes adotaram aquelas palmas, os islandeses que faziam isso. Itália vencendo Malta, né? 2-0. Enfim, né? Fica o convite aberto para vocês. Entra lá no Globoesporte.com, deixa uma moral, né? Vê os outros placares
e fica o convite aberto. A gente vai passar pelas notícias agora, especificamente desse jogo entre Internacional e Caxias, tá? Porque é um assunto delicado, é um assunto absolutamente lamentável que envolve a confusão que aconteceu após a partida, né? Teve pontapé. E, assim, o grande lance é que esse atleta aqui, o Wesley Pomba, né? Ele na verdade é um atleta do Grêmio, ele cobrou a última penalidade, fez o gol da classificação do Caxias e ele ficou por muito tempo com as mãos nas orelhas, uma mão em cada orelha, né? Naquele sinal de ouvir as vaias, né? O torcedor colorado obviamente vaiando muito. E ele ficou naquela provocação por muito tempo, até a hora que os jogadores do Internacional se destemperaram e foram para cima dele, começou uma confusão. Isso obviamente inflama o torcedor que invade o estádio e entre um desses torcedores que invade o estádio não, que invade o gramado, né? Se bem que tem invasão de estádio também, mas isso é outro papo que eu quero falar, é invasão de campo, né? E aí esse torcedor absolutamente destemperado, ele entrou em campo com uma criança no colo, tá? As imagens, eu não vou rodar as imagens aqui, é só você procurar no YouTube. É uma imagem assim, de você ficar absolutamente perplexo, né? Não tem a foto do cidadão, do elemento aqui, tá? Ainda bem. A gente pode até. Deixa eu tentar atualizar a tela para ver se mostra um pouco da confusão, né? Aqui, ó. Ó o cidadão aqui. Ah, eu estou usando o Adblocker, talvez seja por isso que não esteja aparecendo, né? Eu estou tentando passar. Eu acho que é por causa do bloqueador de anúncios, né? Talvez eles estejam identificando o vídeo. É porque o vídeo provavelmente vai rodar um anúncio antes de começar o vídeo. Então, por isso que eu faço sempre o convite. Entra lá no site do GE, dá uma olhada, né? Deu pra gente ver de relance aqui. O rapaz, eu não sei se é um rapaz, um senhor, ele invade o campo com uma criança no colo, uma criança de colo, não é uma criança maior, é uma criança de colo, e ele dá um pontapé mesmo, ele dá um chutão ali, agrediu Dudu Manai, né? Manai não, Dudu Mandai, e assim, é um belo do pontapé. O atleta que está do lado do Dudu, ele vira com tudo para dar já a virada no soco, né, no rapaz, e aí ele repara que, você pode ver, o vídeo é muito forte, ele repara que o cidadão irresponsável está com uma criança no colo, e aí ele recua, né, você vê que ele vira irado, não diria que ele viraria para dar um soco na cara do cara, mas certamente para afastar, para empurrar, né, para contê-lo. E na hora que ele vê que tem uma criança, ele automaticamente recua. Então, assim, além de tudo, é um cara. Eu peço perdão, assim, eu não gosto de usar adjetivos, mas é um cara covarde, né? É um cara covarde. Desculpe o adjetivo, eu sei que é muito forte. Infelizmente, eu não gosto de ser ofensivo com ninguém. Eu sempre tenho aquela leitura de todo mundo tem os seus contextos, todo mundo tem a sua correria, tem o seu dia a dia, tem os seus problemas, mas é um covarde. Ele invade o gramado para dar um pontapé. O Dudu tava de costas, né? O Dudu Mandai tava de costas. Então ele já agride o cara de costas, né? Ele já foi covarde aí. Depois ele invade com uma criança de colo porque ele sabe que não seria agredido com uma criança de colo. Os seguranças vão lá, pegam ele pelo braço e tiram, né? E retiram o cidadão, o elemento do gramado, né? Algo absolutamente lamentável. Diz que saiu tranquila, relatos, né? Eu estava ouvindo a jornada esportiva no canal do Baldaço. Eles falaram que o cara foi visto pegando o trem tranquilamente, né? Saiu tranquilo, suave. Eu não sei se de fato foi isso que aconteceu. Foi o que eu vi durante a jornada esportiva do canal do Baldaço, né? Então fica o convite também se você quiser ouvir o Baldaço. Ele faz uma transmissão muito legal. Ele é um torcedor apaixonado pelo Internacional, mas a transmissão dele é gigantesca, né? Ele faz uma transmissão gigante e fizeram, né? Teve aquele famoso encerramento pós-rodada, que eles falam do jogo, dos problemas internos. Eu não concordo com algumas posições, por isso que assim, normalmente a gente não traz vídeo, mas fica o convite aberto aí, Fabiano Baldasso, grande canal, ele vai transmitir inclusive o jogo, né? A final, o jogo entre Grêmio e Caxias, né? Pra você ver que é um negócio gigante, né? É um negócio muito profissional. Ele pode ser colorado. E ele vai zicar o Grêmio. Normal. Esse que é o grande barato, né? Ele é torcedor, ele vai secar o Grêmio, mas ele vai transmitir, pô. Isso é um grande barato, né? Isso é da hora. Da hora demais. Enfim, o jogador do Caxias aqui, né? Wesley Pomba, ele foi o principal alvo das agressões e ele postou aqui
né? Classificados, seguimos, um dia da caça, o outro do caçador quebrou o nariz, cara, fraturou o nariz depois da confusão. E aí você pode vir com o argumento que você quiser. Ah, por que que ele fez aquilo? Por que que ele ficou tanto tempo provocando? Que... Cara, assim, primeira coisa, eu acho que depois da confusão, se eu não me engano é ele, tá? É um vídeo bem, a confusão é bem longa, mas após a confusão, tá todo mundo indo em direção ao vestiário, ele vai em direção à torcida do Internacional para provocar de novo. Tanto que alguns companheiros, um companheiro só, pega ele, abraça ele, tenta tirar, ele insiste em tentar voltar em direção à torcida. Você pode alegar qualquer coisa, de que o cara estava provocando, ele estava pedindo isso. Cara, assim, é futebol. A provocação faz parte do esporte. Tá? E o torcedor se inflamou em virtude de uma atitude, de uma postura dos atletas do Inter. Então, primeira coisa, assim, os jogadores do Internacional não jogaram para vencer o jogo, não jogaram para vencer. Porque se você joga para vencer, você vence. Ah, mas teve oportunidade, não adianta ficar fazendo recorte de jogo para você justificar uma eliminação e uma futura agressão. Se é para justificar, bate no peito e assume a responsabilidade. Não fizemos por merecer. Não fizemos por merecer. Ah, mas o Caxias fez muita cera e que não sei. Cara, isso é do jogo. Se a arbitragem é ruim, se ela é mal orientada, se ela permite esse tipo de jogo, paciência, né? Paciência. Aí você vai lá e cobra a arbitragem, cobra a federação depois, porque para a federação interessa o que mais? O Internacional passar. E aí, se isso não aconteceu, é problema de bastidor, porque sabia que isso era passível de acontecer num jogo como esse, se os caras tivessem empatado. Como de fato estavam, né? Se começa o jogo 0-0, já está empatado. Então já começa num cenário dos caras fazer cera já. O jogo já começa num cenário bom pro Caxias. Agora, por que que não venceu o primeiro jogo? Por que que não venceu o segundo jogo? Teve 3 jogos contra o Caxias nesse Campeonato Gaúcho e o Inter não venceu nenhum, né? Não venceu nenhum. E aí você vai acreditar, vai pôr a culpa no Wesley Pomba? Ah, que ele ficou provocando. Olha o nariz do cara. Ele pode provocar. Eu concordo com você que assim, pô, depois da confusão, viu que o torcedor invadiu, viu que tem pouca segurança, porque os caras estavam invadindo, né? Segurança também do estádio, diga-se de passagem, é algo, né, para ser aplaudido, né? E aqui eu tô sendo bem irônico. Tá vendo que tem aquela insegurança, tá no calor do momento, ele tá inflado, né? Ele apanhou, tava com o nariz fraturado, obviamente que ele foi pra provocação. E aí eu concordo com você, pô, alguém poderia ter ido lá e retirado ele, né? Para não ficar continuar provocando, como de fato aconteceu, mas poderiam ter sido mais contundente, enfim. A postura do atleta após o jogo é normal, porque ele tá ouvindo vai. Ele tá ouvindo vai. Ué, ele vai aplaudir? Não, ele vai pôr a mão na orelha, ele vai, né? Ele vai provocar. E depois sofre um monte de pontapé, tem o nariz fraturado, ele vai provocar mais ainda, né? Que aí ele tá revoltado. Então, você pode usar o argumento que você quiser. Qualquer argumento que você usar é falho, é vago, é pobre, é raso para justificar a violência. Na minha opinião, a violência partiu, na minha. Tudo começa com a postura dos jogadores do Internacional, de não saber perder, né? De não saber perder. Porque assim, a gente fala assim, eu ouço muitos, especialmente eu vou citar aqui o Nilson César, grande narrador, grande comentarista esportivo também, da Rádio Jovem Pan, um dos maiores, né, narradores da rádio, das rádios, né, do nosso Brasil. E ele fala, ele é torcedor são paulino, e ele fala que o São Paulo, os jogadores do São Paulo não têm vergonha de perder, né? E recentemente ele falou que os jogadores da seleção brasileira não têm vergonha de perder. Você pode até encarar esse jogo do Internacional, essa postura dos atletas de os jogadores têm vergonha de perder e por isso foram para cima, mas nada justifica. Se os caras têm vergonha de perder, eles deveriam ter jogado para ganhar, né? Deveriam ter jogado para ganhar em virtude de um primeiro jogo que terminou empatado, que foi difícil, vendo o seu grande rival sofrendo contra o Ipiranga. As penalidades eram algo extremamente plausível de acontecer. Extremamente plausível de acontecer. Agora, nada justifica, né? Nada justifica. Vamos para a coletiva do Mano Menezes primeiro e a gente fala mais, a gente vai falando mais sobre o jogo, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou rodar inicialmente no canal do Arena Web, tá?
Então fica o convite aqui, deixando os créditos, Arena Web. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar, né? O pessoal da Arena Web traz as coletivas dos treinadores. Eu não vou rodar o Mano Menezes no canal do Esporte Clube Internacional, tá? Porque é só um trecho. Assim, é uma pergunta só que o Mano Menezes, né? Fizeram um recorte do vídeo errado aqui. Então eu vou pegar do Arena Web, que tem um pouco mais, já começa com o Mano falando, mas tem um pouquinho mais de material. Então vamos ouvir o Mano Menezes e a gente continua falando da briga aqui, porque senão eu vou ficar falando até amanhã. Principalmente sobre os episódios pós-jogo. Briga em futebol é feio para todo mundo. Acho que todo mundo sempre, depois quando vai olhar as imagens, se você participou ou não participou diretamente ou não, sempre é péssimo para todo mundo a imagem que fica, tá? Mas essa é uma coisa que vamos falar internamente, como tem que se falar. Não vamos tratar isso agora, obviamente que não vamos tratar isso agora, estamos tratando da nossa eliminação em linhas gerais, né? Então essas coisas, quem tem que responder é quem fez, quem começa. É sempre importante a gente cuidar para não acender uma fagulha numa hora como essa, porque quando se acende a fagulha aí vira um negócio incontrolável e aí todo mundo está errado. E eu acho que é isso que a gente leva de uma situação como essa. Boa noite, Mano. Você falou. O Mano, ele fala dessa fagulha. A fagulha partiu dos atletas. A partir do momento em que os jogadores do Internacional eles começam, eles partem para agressão, o torcedor ele se inflama e começa a entrar no gramado. E não só os jogadores, e não só os torcedores. Cara, os seguranças do Internacional, eu não sei se são seguranças ou fiscais, alguns deles agrediram um ou dois jogadores do Caxias. Cara, é um bagulho bizarro que aconteceu. Foi um bagulho bizarro que aconteceu. O Mano, obviamente, ele não vai entrar em polêmica, ele fala de... ele obviamente está focado na parte esportiva, do que ele pode fazer dentro de campo, mas a fagulha aconteceu a partir de uma postura, de uma atitude dos jogadores, de agredir o atleta adversário. E aí, não adianta você vir com papinho e com desculpa de foram provocados. Tem que saber perder. Tem que saber perder. Você não precisa gostar de perder. Você não precisa não ter vergonha de perder, como o Stevenson fala. Você pode ter muita vergonha de perder. Mas uma coisa é você ter vergonha de perder e se indignar, e outra coisa é você destemperar e partir para agressão. Aí são duas coisas muito diferentes. Tá? Faltou o gol. Esse diagnóstico, ele foi, digamos que, ouvido aqui contra o Caxias na primeira fase, daquele primeiro tempo que foi tido por todos como talvez o melhor momento do Inter até então na temporada. Faltou o gol naquele primeiro tempo. Teve um gol apenas, mas o Inter tinha feito por fazer mais gols. Em outros momentos dessa temporada, a questão faltou o gol, é preciso converter chances, foram vidas. E hoje, no momento mais decisivo, se a gente chegar, pode comparar, ou pode colocar como quando faltou o gol contra o Melgar no ano passado. Por que esses diagnósticos se repetem e as soluções não vêm? Isso é grupo, isso é orientação, onde é que está a não resolução deste mesmo problema? O não saiu o gol. Bom, se fosse orientação, eu seria o único treinador que orientava o time para não fazer, né? Eu oriento para fazer. E todo mundo orienta para fazer. Mas é difícil fazer. Mas eu não me lembro de ter justificado tantas vezes no Campeonato Gaúcho, quando não jogamos bem, que faltou o gol. Eu fui o primeiro a dizer que não estávamos rendendo bem em determinado momento. Tive que encontrar outras soluções para a equipe, porque não estávamos rendendo bem. E essa semana, quando me perguntaram sobre irregularidade, na quinta-feira, eu disse que a gente não estava sendo irregular, que a gente estava sendo regular. Regular mesmo. Regular de regularidade e regular de não tão bom. Tá? Porque penso que podíamos, como equipe, render mais. Hoje rendemos bem como equipe, muito bem como equipe. Nós pegamos a melhor equipe do interior por colocação e massacramos essa equipe durante quase 90 minutos. Tá? E acho que merecemos vencer, por aquilo que entendemos de fundamento de futebol. Mas às vezes o futebol passa por momentos em que as coisas demoram um pouco para se concretizar. O que o treinador vai fazer nessa hora? Ele vai analisar o que está acontecendo além do gol, ou antes do gol, ou depois do gol. Tomamos nesse campeonato, por exemplo, 2 gols em 2 finais de tempo de primeiro tempo, e tomamos um gol no final do segundo tempo, 1 minuto. Hoje tomamos de novo, né? Então essa é uma hora de acabamento de tempo.
O time tinha uma vantagem grande, tinha estabelecido essa vantagem com méritos, até poderia ter feito mais, né? E por um descuido, talvez de forçar uma jogada ofensiva lá, na hora que podia ter rodado um pouquinho mais a bola para encerrar o primeiro tempo, se toma um gol um pouco desarrumado de time, né? Acho que isso aconteceu também no Grenal. E às vezes as pessoas dizem que, e eu ouvi depois do Grenal, que tínhamos atacado pouco. Se não tivéssemos tentado atacar e ganhar o jogo no finalzinho, não tomaríamos o gol lá no final. E se hoje, naquela hora, também não estivéssemos atacando tanto, talvez não tínhamos tomado o gol e estaríamos aqui falando de outra maneira, de uma grande atuação, de uma classificação para a final. E essas coisas que nós temos que ser mais maduros como equipe para não deixar acontecer. Porque o que produzimos hoje como equipe era o suficiente para estar na final. Cara, essa leitura do ano, eu concordo em partes, que ele começa falando que a equipe tinha problemas, ele encontrou problemas, a equipe melhorou o seu nível de atuação. Eu concordo 100% com o Mano Menezes nesse aspecto. Agora, o que eu não concordo é o Internacional teve mais tempo, porque não jogou Copa do Brasil, por exemplo, né? Vai entrar numa fase posterior da Copa do Brasil. O Internacional teve mais tempo de treinar e se preparar. Até por isso, o Mano Menezes, eu acho que ele encontrou uma forma bacana de jogar, né? Tanto que ele fala assim, no Grenal tomamos o gol porque fomos para cima, tentamos criar, tentamos vencer a partida. Ok, eu entendo você tomar o gol. Tomamos o gol contra o Caxias, por quê? Naquele momento, talvez o Internacional tivesse no seu melhor momento, mais próximo de chegar ao segundo gol. E aí acabamos tomando. Mas entenda que, na medida que você ataca, do outro lado, isso é uma estratégia óbvia, né? Ainda mais uma equipe como o Caxias, com todo respeito ao Caxias. Você não vai para o Beira-Rio para vencer o jogo contra o Internacional, sendo que você só precisa de um empate. Você vai para empatar. A estratégia óbvia, né, é apostar numa fragilidade, num momento de desatenção. É isso que assim, eu acho que esse é o ponto a ser questionado. Por que o time teve uma melhora do início da pré-temporada? Eu concordo com o Mano Menezes. Eu acho que esse final de Campeonato Gaúcho, o Inter mostrou uma certa consistência, tirando os momentos em que acabou tomando gol, né? Que ele mesmo citou, o Grenal e esse jogo contra o Caxias. Ele acaba tomando no momento que de repente a gente ganha e a gente estaria exaltando quanto o time atuou bem. Mas é uma coisa que o se não existe no futebol. Não só no futebol, mas na nossa vida. O se não existe. Não adianta eu ficar falando aqui, nossa, e se eu ganhasse na Mega Sena? E se eu ganhasse na loteria? Né? Não adianta eu ficar fazendo esse se. Não adianta. O que a gente tem que ponderar, o que a gente tem que falar é o que aconteceu, são os fatos. Alguns erros aconteceram, não adianta a gente ficar fazendo recorte de, não, se a gente faz o gol, a gente estaria exaltando, cara, assim, mas é o se não existe. O que aconteceu foi a eliminação do Internacional, mais uma vez uma disputa de penalidades em pleno Beira-Rio. É isso que aconteceu. Não estou falando isso aqui para falar que, não, tem que demonizar. Vamos procurar vilões, Mano Menezes tem que ser demitido, presidente tem que ir embora. Não é esse o ponto. Eu acho que a leitura a leitura que o Mano Menezes tem que fazer, e obviamente que ele faz, a gente sempre fala aqui, né? O treinador, obviamente, ele tem que blindar o seu trabalho e o seu elenco, e a gestão do clube. Isso é muito óbvio, né? Não vai sair. Ele não é um Rogério Ceni, né, que sai falando, né? O Abel Ferreira, que também sai falando. O Mano Menezes não é dono do futebol do Internacional, como a gente brinca que o Rogério Ceni e o Abel Ferreira é no Palmeiras. Ele é um cara que tem muita moral, mas não a esse ponto, né? Mas essa coisa de ficar fazendo recortes positivos, eu acho que isso talvez deixe o torcedor mais indignado. A gente perdeu o Grenal, cara. A gente foi eliminado, a gente não chegou ao final do campeonato mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo. Cara, não adianta você ficar me falando que a gente estava no momento e se tivesse. Se não existe, a gente está fora, a gente está sendo zoado. E você sabe qual que é o ponto? Então, assim, eu tô, obviamente, hoje um pouco mais energizado por causa dessa confusão que aconteceu. Absolutamente consternado com esse tipo de atitude, né? Mas nesse ponto eu não concordo com o Mano Menezes. Não concordo. Eu concordo que o time que houve uma evolução, mas você ficar fazendo recortes positivos, né? Eu não acho que é a saída. Obviamente que ele não tem que queimar ninguém. Não acho que ele tem que sair queimando ninguém.
Ele até começa brincando, ele fala, a minha orientação, obviamente, é para fazer gol. Eu não vou orientar os caras a não fazerem gol. O gol não sai. Isso é normal. Mas assim, o que ele tem que eu acho que o que mais o torcedor quer ouvir, talvez, nesse momento, é do cara chegar e ser honesto, cara. Esse gol não era para ser tomado. Mas era o melhor momento, a gente saiu para fazer o gol, tudo bem, mas não é para ser tomado. Uma equipe que vem para cá para fazer um gol, para terminar empatado, para levar para as penalidades. Ainda mais o Mano Menezes, que ele ficou conhecido por ser um técnico retranqueiro, né? Enfim, né? Eu acho que assim, ainda mais no momento de eliminação, talvez é melhor nem falar nada do que ficar fazendo recorte positivo do jogo. Porque é complicado, né? O torcedor vai falar, ele tá fazendo um recorte positivo do jogo, a gente foi eliminado de novo. Né? Que tem de positivo? Não tem nada de positivo. Eu acho que tem coisas positivas. Ele internamente e a gestão tem que estar. Cara, houve uma evolução. Tem coisas positivas. O trabalho tem coisas boas para ser tirado. Mas o torcedor não quer ouvir isso agora. Né? Esse é o cuidado que tem que ter. Eu não acho que, de novo, eu não acho que tem que procurar vilões, como eu vi muita gente. Esse cara não dá mais, esse tem que ir embora, Mano Menezes tem que ser cobrado, o presidente tem que sair. Eu não sou dessa linha. Já falei aqui, não sou dessa linha. Eu acho que tem que ficar todo mundo, todo elenco tem que ficar, até porque todo mundo está compondo o elenco. Eu falei sobre isso ontem na questão do Thiago Santos. Tem que todo mundo ficar, tem que todo mundo trabalhar. Esse é o elenco que tem. É um elenco que, para mim, concordo com o Mano, está em evolução, mas, cara, esse não é o momento de ficar fazendo recortes positivos. Não é o momento, porque foi eliminado, né? Mano, não só de ti, mas muitas vezes esse ano a gente ouviu o grupo é qualificado para ganhar o gauchão, o grupo tem qualidade, não precisamos contratar agora, vamos com calma, não temos dinheiro. A torcida, tipo, mais uma vez o Inter está fora de uma final. Houve um erro de avaliação do elenco para a competição, o gauchão? E aonde esse grupo atual, que não chegou mais reforço, aonde esse grupo pode chegar esse ano? Pois é. Quando a gente não chega, a gente tem que aceitar a crítica, porque não foi competente suficientemente para chegar. Mas continuo achando que tínhamos qualidade suficiente para chegar. E demos uma demonstração hoje. Se formos olhar aquilo que é o futebol, não merecemos estar aqui fora no jogo de hoje. Tá? Então, o que o Internacional fez, e fez juntamente comigo, e por isso que em determinado momento, quando se discutia muito isso, eu disse que eu estava ao lado da direção, é escolher um caminho para fazer responsavelmente as coisas que tem que fazer. E trabalha todo dia para fazer. E continua, amanhã vai estar trabalhando para fazer. E se a gente contrata um jogador que não tem a qualidade para estar aqui, vamos ser criticados por isso. Esses dias estavam dizendo que Baralhas não tinha condição para estar. Alguém acha que Baralhas hoje, depois do jogo de hoje, não tem condição de estar aqui para vestir a camisa do Internacional? Não. Está em adaptação, tem que ter um pouco de calma, não pode se crucificar de uma hora para outra. Fez um grande jogo. Assim como a equipe fez na sua maioria. Tá? E certamente vamos estar acompanhados de outros profissionais, porque é assim que se trabalha, né? E esses profissionais vão estar para as próximas competições. Já temos uma na semana que vem. Amanhã teremos sorteio para saber em que grupos vamos estar. E vamos trabalhar para isso. Se continuarmos trabalhando, se continuarmos fazendo aquilo que fizemos hoje, logo ali na frente vamos colher resultados melhores. Mano, a minha falecida mãe... Isso eu concordo com o Mano. Assim, a equipe tinha competência, qualidade para estar na final? Obviamente que tinha. O Internacional, assim como o Grêmio, era melhor. Era melhor que o seu adversário. O Inter era melhor que o Caxias, o Grêmio era muito melhor. Vamos dizer, o Inter e o Grêmio eram muito melhores que Ipiranga e Caxias, respectivamente. Muito melhores. Os dois mereciam. O Grêmio chegou lá, sofreu, mas chegou lá. O Inter sofreu, mas não chegou. Mas tinha qualidade, competência para estar lá. Isso é inegável. Isso é inegável. Não tem. É um elenco de Série A. O grande ponto que a gente e muitos torcedores se questionam é que assim, o Inter é um elenco de Série A. E aí muitos jogadores aí já começa a aparecer. Eu falei que eu estava ouvindo a jornada esportiva do Baldaço, já começa, né? Edenilson, é culpa do Edenilson, é culpa do Patrick, é culpa do Tyson. Esses caras, se tivessem no Internacional hoje, talvez o Inter tivesse sobrado diante do Caxias nas duas partidas. Talvez. Talvez. Mas os caras não estão. E a gente entende aqui, eu falei sobre isso recentemente, né?
alguns atletas às vezes ficam com a cara do fracasso pro torcedor. E aí às vezes não tem mais clima. Mas se o torcedor ficar procurando um vilão a todo momento, cara, não tem uma gestão minimamente sustentável para manter a vontade do o Renato Gaúcho falou isso ontem. De cara, assim, se todo jogador que não vingar, o torcedor pegar no pé, a gente tiver que se livrar, a gente precisa de um plantel de mais de 100 atletas. É uma loucura. Né? O que o torcedor gremista fez com o Thiago Santos ontem, assim, um jogo contra, ontem não, né? O jogo contra o Grêmio para mim foi uma barbaridade. Como diria um bom gaúcho, foi uma barbaridade. Né? E aí, pô, fulano não presta, ele. Como é que é? Ele citou. Quem que foi? Ai, cara, esqueci. Ele citou o nome do Baralhas, né? Foi do Baralhas que o Mano. Foi do Baralhas que ele citou, né? Ah, tempo atrás o Baralhas, né? O torcedor não queria nem saber dele. Hoje é uma unanimidade. Isso é normal. É um trabalho de evolução. Eu concordo com o Mano. Sim, é um trabalho. Se você pensar num longo prazo, do que foi uma grande decepção como o Inter começou o Campeonato Gaúcho. É uma grande decepção, obviamente. É um. Pô, eu diria até que ter um vexame, tá? Com todo respeito ao Caxias, assim, eu acho que vexame tem que ser um negócio muito forte, mas muito forte mesmo. Eu acho, eu acho que foi um vexame. Eu vou classificar essa não classificação do Inter para a final do Gauchão como um vexame. Para mim foi um vexame. Diante de tudo que aconteceu. De você chegar perto dos 30 minutos, ter um Carlos de Pena expulso, assim, absolutamente destemperado, fora de si, um lance absolutamente evitável, um cara que perdeu a cabeça, ele é expulso, o time perde a cabeça, o resto do time perde a cabeça. Se você tem um atleta que perde a cabeça, ok, ficou difícil, porque a gente tem um a menos, mas a proposta dos caras é se defender. A gente ainda vai ter mais campo, vai ter mais volume, mas o time se perdeu depois disso. O time se perdeu. E aí vai para uma disputa de penalidades, pontapé, quebra-pau, torcedor invade o campo. Para mim foi um vexame. Foi um vexame. Foi um grande vexame, aliás, né? Porque, além de tudo, não sabe perder. Né? Além de tudo, não sabe perder. Foi um grande vexame, na minha opinião. Mas, e aí você pegando, fazendo um recorte final aí do que o Mano falou. De equipe que tem evolução lá na frente, né? A gente pode ter um futebol melhor. Eu concordo com o Mano. Se você pensar numa temporada onde tem equipes que começaram bem e foram perdendo essa confiança, como é o caso do Botafogo, o Internacional seguiu o caminho totalmente oposto. O Cruzeiro, por exemplo, começou a temporada o torcedor em êxtase, né? Torcedor em êxtase. Campanha histórica na Série B, faz um jogo difícil contra o Galo, né? Contra o Atlético Mineiro e termina, é eliminado com o torcedor agora até criticando o Raposão, né? Só para você ver como é que tá o momento do clube. Tá bem legal, né? Eu acho que o Internacional tá no caminho oposto. Começa mal, o torcedor cobrando. Tem óbvio que esse vexame mancha a campanha. Esse vexame mancha muito. Mas agora tem um tempo, né, de seguir trabalhando, como eu falei. Por isso que eu falei, você não precisa, eu não acho que tem que fazer as caça-bruxas. O que eu acho que dá para cobrar o Mano ele teve mais calendário para treinar do que, por exemplo, o Renato Gaúcho, que é um time formado praticamente do zero, teve que se reformar praticamente inteirinho. Um novo treinador, o Renato tem menos tempo que o Mano, por exemplo, né? Tá dando certo. Pode dizer assim que teve menos calendário, não sei se pode dizer que teve menos calendário, mas o Mano teve mais calendário, né? Pela campanha que fez no ano passado. É mérito. Teve mais calendário, mas fez valer isso. Aí é o que eu falo. Teve uma evolução, concordo com ele. Mas os gols que tomaram, é isso que o torcedor fala. Cara, se não adianta criar muitas chances de gol se não faz o gol. Se toma gol, quando tá no melhor momento da partida, talvez. Num melhor momento, né? Que o adversário. Esse que é o ponto, assim. Mas eu acho que, se você for pensar no longo prazo, para mim é promissor. Eu não acho assim, pô, tem que ir pro mercado, diretoria fraca, não consegue trazer jogador. Eu não acho que é bem por aí, tá? Eu não vou por esse caminho. Não vou por esse caminho. Até porque
muito da formação do elenco do Internacional passa pelo Mano Menezes. E o Mano fala sobre os atletas, da necessidade de reforço. Ele sabe, é um treinador que já foi de seleção brasileira. Ele treinou as maiores equipes do Brasil, treinou o Cruzeiro, antes do Cruzeiro quebrar, né? Quebrar entre aspas, antes do Cruzeiro entrar naquela depressão absurda. Ele treinou o Palmeiras, Corinthians, foi treinador do Corinthians antes de ir para trabalho que o levou à seleção brasileira, treinadores. Então, assim, se tem um cara que conhece de elenco, o que ele precisa é o Mano Menezes. Se ele está falando que esses atletas que não precisam de grandes reforços, assim, eu acho que é muito mais interessante, até por erros da própria gestão de ter contratado muitos treinadores, é muito mais interessante você fazer uma gestão dentro da sua limitação, com o pé no chão, do que uma gestão megalomaníaca, como faz o Grêmio. O Grêmio está vivendo um momento melhor, tá? Chega a final do Gaúcho, mostra-se uma superação, mas eu ainda tenho, agora tem um transfer banja. Eu me pergunto, se não houver um retorno esportivo rápido, o que vai acontecer? Eu ainda não tenho a convicção de que vai dar tudo certo. É diferente do Galo, por exemplo. O Galo eu estava ouvindo, né, os programas esportivos que falam sobre o Galo, a dívida é gigantesca, mas parece que já tem meio que um bem bolado, que envolve a arena, que envolve os mecenas, que envolve vender parte de uma SAF, né, que pode ser formada. A situação do Galo, obviamente, ela é ruim em termos de dívida, mas existe uma projeção de futuro. Se isso vai acontecer ou não, o Grêmio não tem um padrinho que fala assim, eu compro, se der errado eu pago, eu banco, eu compro. O Atlético Mineiro tem os mecenas deles lá. Os 4 R's, né? Se eu não me engano, os 4 R's. Tem os caras que vão lá. Se precisar, os caras vão comprar o clube. Eu que falei, tem um estádio terminando agora, né? Vai terminar em algumas semanas, não, né? Eu posso dizer semanas. Semanas pode ser 2 meses, 3, vai terminar em alguns meses. E aí, isso parece que vai ser um grande negócio. Enfim, a empresa que vai administrar, vai ser muito rentável, enfim. É uma engenharia financeira muito louca, mas existe uma explicação. Existe um plano, né? Voltando para o Internacional, eu acho que vale muito mais você fazer isso diante de uma realidade e ser competitivo do que você ser megalomaníaco. Eu sou muito mais alinhado com que mas é mais uma decepção, é mais um vexame. Eu concordo com isso. Mas para você... E assim, eu não sei como é que tá as finanças do Internacional, tá? Eu vou ser sincero aqui. Mas para você conseguir competir, a gente sempre cita aqui, com o Palmeiras, com o Flamengo, e a gente pode até colocar o Galo na parada, para você conseguir competir com essas equipes num médio prazo, você vai ter que sangrar. Eu tô falando no médio prazo, porque o Internacional é uma equipe, até onde eu sei, é uma equipe bem ok, bem administrada. Você pode questionar a gestão esportivamente. Eu digo questão interna, questão de clube. Tem muitos erros, muitas dívidas foram geradas em virtude, por isso que eu falei, em virtude de erros, de decisões de treinador, por isso que eu falo. Se a equipe tem menos apetite de mercado, e muito disso é por conta do treinador, que entende que essa é a realidade, prefiro ter um elenco, sabe, fechado comigo, do que um elenco de superestrelas, que eu vou ter que não só administrar a parte mental, mas os egos, enfim, a vaidade. Eu prefiro muito mais ir por esse lado do que por outro lado, né? Mas aí só o tempo vai dizer. Mãe dizer uma coisa, né? Depois que você derramou o leite no fogão, vai lá e limpa, né? Então não adianta ficar chorando o leite derramado, né? O Inter chegou a fazer mais de 30 finalizações durante a partida, né? E o que fazer para que isso não transforme-se em gol? O que chegar a criar, o Inter está chegando. Tá faltando alguma coisa lá no finalzinho, inclusive aquela bola da trave do Wanderson. É um bom exemplo de que você não pode dizer que está faltando alguma coisa mais, né? Eu penso que como equipe poderíamos ter aproveitado mais as vezes que chegamos pelo nosso lado esquerdo final de ataque, porque chegamos muitas vezes. Chegamos com o Wanderson, chegamos com o Pedro, os 2 jogadores fazem bem, e o time levou essa bola para lá com muita competência, só que penso que devemos acabar melhor, criando mais chances claras, com mais qualidade, para transformar isso, que é uma qualidade de construção, no momento mais importante do futebol, que são os gols. É isso que vamos continuar trabalhando para fazer. Mano, boa noite. Durante a... Mas aqui não tem muito o que falar, né? É óbvio que
Você quer concluir mais a gols. É óbvio que você quer fazer mais gols, né? E aí é só o trabalho mesmo, treinamento, né? Muito treinamento. E precisa treinar a finalização pra caraca, né? Eu falei aqui sobre São Paulo. Foi sobre São Paulo que eu tava falando. Que perde muitos gols. E foi São Paulo e Água Santa, se eu não me engano, né? Que eu falei. Eu não tenho certeza de quem foi. Que aí eu falei, pô, pra mim isso é falta de treino. Treino de finalização. Mano. Você pode treinar a parte tática, isso é importante. O time tem que estar em boa sintonia, tem que estar em bom entrosamento, mas se não treinar a finalização, vai pecar nos momentos decisivos. Vai pecar. Né? Os atletas. E, pô, você fala, mas você fala isso como se os caras treinassem. Cara, se você ouve o craque Neto, um gênio das bolas paradas. Se você ouve Marcos Assunção, outro mito das bolas paradas. Se você ouve Marcelinho Carioca, talvez o melhor de todos os tempos na bola parada, por que você era tão bom? É treino, cara. Treino. Treino. Eu não ouvi muito sobre como treinava o Marcelinho Carioca. O craque Neto, por exemplo, a bola do tempo dele, né? Era aquela bola mais pesada. E ele treinava com a bola seca. Ele treinava... É diferente do material de hoje, né? No tempo dele, quando se molhava a bola, ela ficava mais pesada, né? Ele treinava com a bola seca, treinava com a bola molhada. Treinava do lado esquerdo, treinava do lado direito. É treino. Ele fez um desafio com o Fred, do Desimpedidos, né? De cobrança de falta, de bola parada, né? Ele falou, e eu acredito nele, que ele não tinha treinado. Ele não tinha treinado antes daquilo lá. E o Fred já estava batendo uma bolinha antes, né? O Fred já estava aquecendo, já estava batendo uma bolinha antes. Quando o craque chegou lá, ele chegou e começou a bater. Cara, é impressionante a precisão do cara. Ele não perdeu isso até hoje. E aí, por quê? Treino, cara. É treino. Por isso que eu falo assim. Você fala como os caras... Não, tudo bem. Eu acho que todo mundo treina. Mas você precisa treinar mais. Se você quer chegar num nível superior, você precisa treinar mais. Não tem jeito. Né? Repito, a parte tática é importante? Sim, fica evidente. A gente está falando aqui, o Mano está falando, eu concordo com ele. Houve uma evolução. O Renato Gaúcho fala isso também. Pô, meu time joga ofensivo, joga... Cara, tranquilo. Você treinar a parte tática, joia, show de bola. Mas se falta gols, aí você também precisa treinar outra coisa, né? Só a parte tática não vai resolver o jogo. Óbvio que ela é meio caminho andado. Quando você cria mais oportunidades de gols, você está mais próximo do gol. Uma coisa que, de novo, cito o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Ele fala, cara, me alegra mais porque a gente está criando muito. Uma coisa é a gente não criar e não fazer. Outra coisa é a gente criar muito e não fazer gol. Por quê? A gente está ficando perto. Falta o ajuste final. Sinal que a equipe está bem entrosada. O Internacional eu vejo um pouquinho por esse caminho. Um pouco menos que o Grêmio, mas eu vejo por esse caminho também. Tá chegando perto, tá criando situações. Falta o ajuste final. Enfim, vamos seguir, vamos para as últimas perguntas, né? Eu já tô falando demais. Eu queria ouvir um pouco do presidente do Inter, mas nem vai dar. Semana você teve uma frase forte, né, no aniversário do clube, convocando o torcedor, chamando a responsabilidade para uma virada de chave do clube, que precisa ter, e todos concordamos que sim. Mas hoje, né, o Beira-Rio encheu, né, foi uma festa bonita, o torcedor incentivou até o final, mas ele volta para casa com mais uma eliminação, com protestos agora ao final do jogo, né, contra direção, jogadores, e como você citou, tem Copa do Brasil e tem Libertadores ali na frente. Como remobilizar, né, esse torcedor que está tão machucado, que já perdeu de diversas formas nos últimos anos, e você geralmente cita também, né, que quando fica muito tempo sem ganhar um título, é mais difícil para conquistar, e o Inter vai mais um ano sem a conquista estadual, possivelmente vendo o rival, né, com grande chance de ganhar de novo. Então, como remobilizar um ambiente dessa forma, depois de uma mobilização que aconteceu no jogo como hoje? Bom, primeiro que eu acho que nós temos que fazer mobilização como hoje mais vezes. A gente viu pouco no Campeonato Gaúcho isso. Essa foi uma demonstração hoje de apoio, de estar junto, e assim precisamos estar mais vezes. Porque eu também disse na minha frase, que você achou forte, e que talvez mais gente tenha achado, que nós precisamos do torcedor. E quando você está atravessando por esses momentos mais difíceis, só muito unido e muito junto que você consegue passar. Porque muitas e muitas vezes vai acontecer de novo, né? Eu acho que nós já tivemos
nas 2 últimas eliminações, um filme muito parecido. Tivemos um jogador expulso no momento decisivo do jogo, em que os critérios da arbitragem não foram iguais. Porque se nós olharmos um lance anterior, em que a bola sobra para Alan Patrick dentro da área, ou dentro da meia-lua da área, para fazer o gol, e o árbitro sinaliza uma falta lá do lado da área, tendo a bola batido na mão do lateral direito, que já tinha cartão amarelo, se ele fosse rigoroso, como ele fez no caso do Depena, ele deveria também aplicar o segundo cartão amarelo. E aí a história se inverteria. Contra o Melgar aconteceu a mesma coisa. Se vamos olhar o lance de Gabriel, não tem pisão do Gabriel para ser expulso, né? Então, como é que você inibe isso? Estando junto, o estádio estando mais vezes cheio, fazendo pressão, porque o ambiente faz pressão. E é isso que a gente tem que fazer. Para isso, o time tem que continuar mostrando o comportamento que mostrou hoje. Eu sei que o torcedor está triste. Nós estamos tristes. Eu sei que o torcedor está chateado com a eliminação, mas ele não está chateado com o comportamento da equipe. E é isso que nós temos que unir as duas coisas para que o resultado final volte a ser positivo. Pô, ele tentou meio que jogar para a galera, jogar para o lado da arbitragem. O torcedor está chateado sim com a equipe, né? O Mano falou que o torcedor não está chateado. O torcedor está sim chateado. Porque em dado momento do segundo tempo, cerca lá de 30 minutos, quando o Depena é expulso, fica claro que o time do Internacional perdeu a cabeça. E o torcedor tentou apoiar. E aí, ao final do jogo, até alguns atletas são vaiados, a torcida vaia não só a equipe do Caxias, mas a equipe do Internacional mesmo. Alguns jogadores do Inter, né? No final do jogo, é o que eu falo. Você quer protestar? Proteste, mas no final do jogo, né? Questão de jogar com a torcida, isso é importante, isso dá uma moral, isso inflama o time. O time fica animado, né? O time sai mais pro jogo, como aconteceu no primeiro tempo. Mas aí você tenta, o gol não sai, vai ficando desesperado, vai aumentando a pressão. É isso, o torcedor não tá feliz com isso. Isso o torcedor não tá feliz. De perder mais uma disputa de penalidade, isso o torcedor não tá feliz. Sobre questão de arbitragem, não vou nem falar, porque aí, cara, é critério, aí você vai jogar para arbitragem, mas lá contra o Melgar foi a arbitragem aqui também, se ele olha ali, faz o negócio aqui. Não adianta a gente ficar fazendo essa engenharia de cartões após a eliminação para justificar alguma coisa. Não deu certo. Por que não deu certo? Não adianta a gente acreditar na arbitragem. Assim, a arbitragem, às vezes ela prejudica muito, porque o Caxias fez muita cera, prejudica muito. Mas por que não fez o gol? Eu sempre vou por esse caminho. Você tem que falar mais dos seus erros do que dos outros. Os outros vão errar. O Abel Ferreira fala isso, cara, o que dá para eu controlar é isso aqui. É o que a gente está fazendo. Fora isso, eu não controlo o time adversário, eu não controlo a arbitragem, eu não controlo a torcida. A gente tem que fazer o nosso, porque isso aqui é o que a gente controla. Então a gente tem que ir lá, tem que fazer gol. Não pode ceder contra-ataque, não pode errar passe, não pode errar bote, né? Tem que estar todo mundo junto, a gente tem que jogar junto, porque isso aqui a gente controla. Fora isso, não. Se o goleiro vai fazer uma defesa milagrosa, eu não controlo isso. Se o time adversário vai fazer cera, eu não controlo isso. Se o juiz não vai usar o mesmo critério para cartões, eu não controlo isso. Então não adianta ficar fazendo esse recorte de arbitragem, porque são coisas que não dá para controlar. O que dá para controlar é você ir lá, fazer a sua parte, fazer o gol e garantir a classificação. E aquilo, se não tivesse tido essa chance, se o adversário tivesse marcado muito forte, né? Tivesse feito um arrolho, o Inter não tivesse conseguido jogar nada, aí você fala, pô, tudo bem, cara, assim, a arbitragem, se ela tivesse usado um critério diferente, talvez tivesse ajudado, porque os caras teriam um jogador a menos antes e tudo mais, tudo bem. Mas não foi esse o ponto. Não é esse o ponto. Se o Grêmio fosse eliminado, eu falaria a mesma coisa. Porque o Renato certamente falaria isso. Mas a arbitragem aqui foi não sei o quê. Obviamente joga uma parcela da culpa, né, para a arbitragem, meio que para jogar para a torcida. Só que por que seu time não marca com tantas oportunidades, né? Essa é a leitura que eu porque isso aqui, de novo, isso aqui é o que dá para controlar, é a sua equipe. Fora isso, cara, fora isso não dá. Mano, alguns jogadores que foram fundamentais, talvez, na campanha do ano passado, fundamentais no seu time, eles tiveram uma queda de rendimento importante esse ano. Hoje também vi. Quem? O Bustos, por exemplo. Eu achei ele abaixo do que ele já mostrou no Internacional. Não sei que ele foi mal, mas acho que ele foi abaixo do que ele foi. E Depena também, na minha opinião. Você pode discordar.
achei eles um pouco abaixo do que eles já mostraram no Internacional. E até se a gente for pegar um pouco mais atrás, o Wanderson também não tem sido aquele jogador que encheu os olhos também ano passado. Qual o seu papel agora também fazer esses jogadores voltarem a render como rendiam e como fazer também para eles voltarem a mostrar o futebol que eles mostraram no passado? Primeiro, é importante assumir que o nosso início de temporada não foi bom. Estivemos abaixo, iniciamos abaixo. Talvez não tenhamos conseguido conduzir a pré-temporada como gostaríamos de conduzir. Era uma temporada que era uma pré-temporada que era mais longa em termos de tempo, mas tinha uma parada no meio que foi Natal e Ano Novo. As coisas não conseguimos iniciar bem como gostaríamos. Culpa nossa. Depois a equipe foi se ajustando e hoje estava preparada para conseguir aquilo que precisava ter conseguido. Produziu para isso. Não acho que Depena e Bustos estiveram abaixo, em nenhum momento estiveram abaixo da equipe. Aliás, não temos um jogador que a gente possa dizer que hoje esteve abaixo ou que jogou mal. Tá? Estamos falando antes sobre pequenos detalhes, de um acabamento melhor, de alguma coisa que precisava. O que eu defini para a equipe a partir da chegada do Luiz, porque tínhamos tido um início com o alemão bem difícil, então tivemos que mudar o jeito da equipe jogar, voltar ao jeito que a equipe rendeu muito bem. E me parece que a decisão que tomei, pelo que a equipe demonstrou, foi acertada em termos estratégicos, em termos de formação, e é assim que vamos seguir trabalhando para que essa formação desse jeito cada vez seja aumentada mais em termos de qualidade de jogo, para que os resultados sejam muito melhores do que foram hoje. Boa noite, mano. Que ele fala sobre a questão da pré-temporada, é uma loucura, né? Isso que ele falou. Que a pré-temporada não foi exatamente do jeito que eles queriam, né? E aí ele fala, culpa nossa. Obviamente que é culpa deles. Óbvio que todo mundo tem a mesma pré-temporada. Queria entender o que eles fizeram que não deu errado, que não deu certo, né? Que não foi do jeito que ele queria. Porque foi uma pré-temporada, até como ele está mais longa. Óbvio que tem uma parada no meio, todo mundo teve essa parada, né? De Natal, Ano Novo, das festividades de final de início de ano, de novo ano. Só que, é o que eu falo, você começa a treinar antes. Você tem uma pré-temporada antes, então já meio que dá uma aquecida, né? Depois para, obviamente você perde muito, mas você volta. Então, assim, você não volta tão cru, né? Você não volta totalmente cru. Você volta já com um pouquinho mais de... enfim, sei lá qual o termo que a gente poderia... de rodagem, né? Você roda com um pouquinho mais de quilometragem, porque você iniciou a pré-temporada em dezembro, né? Queria entender um pouco do que não deu certo, porque eu acho que isso é algo que a gente se pergunta e o torcedor talvez seja algo que para deixar o torcedor até indignado. Por quê? Que esse tempo todo foi desperdiçado, então, né? E questão da equipe, de novo, assim, ele falava, gostei do comportamento da equipe dentro de campo, como ela reagiu, eu falei, vou repetir, concordo, até, sei lá, 20 e poucos, 30 minutos do segundo tempo, que aí o time perdeu a cabeça. Até lá, né? E aí é uma outra coisa que talvez o torcedor vai questionar. Questão do aspecto mental. Por que esse time perde a cabeça tão fácil, né? Por que esse time se destempera tão fácil? Porque isso é uma arma que os adversários podem usar. Para bater o Internacional, é só fazer cera, cozinha o jogo, faz uma provocação. Libertadores está aí. Eu acho que isso sim é uma coisa... Talvez o Brasileirão, dependendo do objetivo, se o torcedor está pensando em título, já é algo para se preocupar, porque pura e simplesmente pela questão da regularidade, a gente sabe pelo elenco que tem. O Flamengo é um time que tende a ser muito regular, o Palmeiras tende a ser um time, não tem um elenco, cara, assim, tão vasto quanto o Flamengo, mas é um time que o Abel Ferreira ele aprendeu a jogar pontos corridos, então temos regularidade. O Palmeiras, para mim, ainda está disparado acima de todo mundo, mas o Flamengo está junto no pacote, na minha opinião. O Internacional vai ter que correr atrás desses caras, né? Então, pensar em título brasileiro, o torcedor pode até pensar, mas aí eu acho que é uma realidade muito distante ainda. Qual que é o grande sonho de qualquer torcedor brasileiro? A Libertadores. Esse é o sonho de qualquer torcedor brasileiro. 100% dos torcedores brasileiros que disputam a Libertadores vão querer vencer a Libertadores. E eu imagino que esse é o sonho do torcedor colorado. Se o time perde a cabeça tão facilmente, isso é algo que se eu fosse o Mano Menezes, se eu fosse o torcedor do Internacional, ia me preocupar. Porque você vai pegar um Boca na Bombonera,
né? Pega uma equipe uruguaia. Esses caras são mestres, né? Na catimba. Esses caras são mestres na catimba. Para desestabilizar o Internacional é 2 palitos. Desestabilizar o Internacional no momento que, da forma como a gente viu, não precisa de muito não. Não precisa de muito não. E talvez isso seja algo que, eu falei, para mim me preocupa. Me preocupa não pela forma como o Inter vai jogar, mas, cara, pelo aspecto mental. Isso me preocupa. Porque você vai enfrentar os vizinhos do continente, esses caras, se verem esse jogo contra o Caxias, eles vão deitar e rolar. Falar, é só jogar no psicológico esses caras. É só jogar uma pressão, porque os caras vão quebrar. E não precisa nem ganhar o jogo. Não precisa nem ganhar o jogo, né? A gente não precisa nem ganhar, só quebrar os caras, eles vão ficar miudinho. A gente empata aqui, né? Se for um adversário até com menos camisa, vai fazer só a gente jogar uma pressão, a gente empata e a gente segue vivo na competição, né? Então isso me preocupa, tá? Isso me preocupa. A gente já tá com quase 1 hora, eu quero só ouvir o trechinho do presidente, só para vocês verem como é que tá o presidente, né, do Internacional. Tá bem desanimado, bem desanimado. Vambora. Então, a gente acompanha no Arena Web, tá? Entra lá para ouvir o final da coletiva. Eu acho que esse final da coletiva do Arena Web já tá aqui, tá? No comecinho da entrevista coletiva aqui do Internacional. Não tem a coletiva inteira do Mano aqui, tem só o finalzinho. Eu repito, acho que esse final do Arena Web já tem aqui no Esporte Clube Internacional. Então, sempre faço o convite, entra lá, se inscreve no canal, primeiramente, né? Curte o vídeo se você gostar da coletiva, enfim, né? Todo aquele protocolo de torcedor, simpatizante, fã do esporte. Deixa a moral pra galera da TV dos clubes e vamos seguir aqui. Vamos tentar ouvir um pouco do presidente do Inter. Presidente, boa noite. Como explicar para esse torcedor que hoje sai do Beira-Rio, os torcedores que estavam acompanhando de casa, enfim, mais uma eliminação até muito parecida com outras, o Mano até citou o exemplo do Melgar no ano passado, e como que você, como presidente, recebe essa eliminação em um último ano de gestão, e você sabe que isso faz diferença para esse torcedor também, que vai optar por um novo presidente no final do ano, como que você recebe essa eliminação e o que é possível falar nesse momento? Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer ao torcedor. Fez a sua parte, do início ao fim, jogou junto com o time, compareceu, mobilizou. Então, primeiro agradecer e segundo, por óbvio, pedir desculpas a esse torcedor que, como nós, todos aqui, estamos indignados por não conseguirmos cumprir com aquilo que era o planejado, chegar a uma final de campeonato e buscar o título. Acho que o Mano falou aqui bastante sobre o comportamento da equipe e o jogo, e nós aqui sabemos que as cobranças serão bem maiores. Esse é o Internacional, e não deveria ser, e não pode ser diferente. E nós assumimos a responsabilidade, enquanto gestão, enquanto presidente, de quem optou de forma muito clara por um processo de profissionalização e, nesse sentido, trabalhar para que esses profissionais todos possam achar soluções aqui dentro. É isto. Nós teremos que encontrar soluções aqui dentro. E essas soluções, elas, na nossa convicção, estão aqui dentro. Porque foi aqui dentro que nós tivemos um desempenho muito melhor do que o desempenho que tivemos nesse início do ano. Não foi lá fora, foi aqui dentro. E tínhamos convicção de que o trabalho que estava sendo feito e o grupo que nós temos é suficiente para que a gente pudesse buscar esse título. Infelizmente não aconteceu. A gente tem a obrigação de conduzir essa instituição até o último dia que estivermos aqui, com muita energia de novo, com muita força, olhando para o dia de amanhã, reerguendo um grupo, como eu disse, que já mostrou potencial, e fazer com que isso volte aos trilhos que a gente acredita que são os trilhos de um jogo que em vários momentos hoje foram demonstrados, com jogadas, inclusive a do gol, importante, e com a participação ainda maior, por óbvio, do nosso torcedor junto com a gente. Presidente, Vou fechar aqui, gente, o podcast de hoje. Só queria ouvir um pouco para vocês verem
é assim, o Alessandro Barcelos bem desanimado mesmo. Obviamente ele não esperava, e nem no planejamento mais pessimista ele imaginava que pudesse acontecer. Ele fala de tocar o clube, né? Seguir com uma administração, pode dizer assim, responsável, né? Administrativamente falando. Mas esportivamente foi uma grande decepção. Pede desculpas ao torcedor. Ele mantém o Mano Menezes. Ele dá sequência a um trabalho que foi muito bem executado no ano passado em termos esportivos. Mas é o que eu falo. Ninguém que está lá no Internacional quer eliminação. Quando a gente fala, por exemplo, quando o Corinthians foi eliminado, quando o Cruzeiro foi eliminado, quando o São Paulo foi eliminado, a gente fala, cara, ninguém, quando o Santos nem passou para o mata-mata do Campeonato Paulista, fala, ninguém quer isso no clube. Obviamente que ninguém quer, o presidente não quer, o diretor de futebol não quer. O treinador especialmente não quer. O treinador tá lá no dia a dia, ele tá trabalhando com os caras, ele sabe como é que é, né? Ele não quer isso. Ninguém quer. Mas aconteceu, né? Mas aconteceu. Então, assim, a gente... O Cruzeiro é um caso diferente, porque o Cruzeiro pegou um América. Pegou o Coelho, né? Que aí é um clube que, pra mim, hoje, estruturalmente falando, tá muito à frente do Cruzeiro. Um elenco formado há mais tempo, tá na Série A há mais tempo, tá consolidado há mais tempo, é diferente. Se a gente olha pro Inter, se a gente olha pro São Paulo, se a gente olha pro Corinthians, era para essas equipes ter mais time. Era para ter mais time. Tem mais time, na minha opinião. Tem mais time, mas era para ter jogado mais bola. O Inter tinha que ter jogado mais bola que o Caxias, o São Paulo tinha que ter jogado mais bola que o Água Santa, e o Corinthians tinha que ter jogado muito mais bola que o Ituano, né? Então esse é o ponto que essa gestão, não sou eu que tenho que responder isso aqui, não sou eu. Se eu tivesse que responder, eu estaria lá ganhando uma bela grana, né? Um belo salário. E eles têm que responder internamente, entender o momento do clube, o que está acontecendo, por que o Internacional não jogou mais bola que o... E não só as equipes, tá? Não só as equipes. Se tem o próprio Grêmio, tá com o elenco renovado, mas era para ter jogado mais bola que o Ipiranga. Ah, mas jogou mais bola. Tá, mas sofreu. Isso não é jogar mais bola. Não adianta ter posse de bola e não fazer gol. Tudo bem, o Grêmio criou, é um caso diferente. Mas não adianta você falar, teve o controle do jogo, né? Não, tocar de lado é ter o controle do jogo, mas daí você não tá perto do gol em nenhum momento, né? Que por exemplo, é uma forma como o São Paulo joga hoje, né? Muitos desfalques, eu falei, é sempre importante a gente contextualizar. Por isso que eu falo, a gestão tem que analisar internamente. Se eles chegam à conclusão de que, cara, pegar o São Paulo, por exemplo, pô, né? Mais de 7, 8 jogadores no departamento médico, não tem como, né? Não tem como manter um futebol de um bom nível, de uma boa regularidade. Se eles tiverem esse entendimento lá, é eles que têm que ter esse entendimento. Eu repito, eu não acho que tem que... Quando o Corinthians é eliminado pelo Ituano, eu já ouvi programas esportivos falando da saída do Lázaro, que eu achei, cara, uma maluquice sem tamanho. Uma maluquice sem tamanho. O clube tem que entender internamente o que está acontecendo. O que está pegando, né? O que está pegando? Por que a gente não jogou mais bola contra um adversário que, cara, não dá nem para equiparar, cara. Com todo respeito. Com todo respeito. O Água Santa não vai ter mais calendário depois do Campeonato Paulista. Escolha deles também, porque eles vão reformar o estádio deles e tudo mais. Foi uma escolha. Mas eles não vão ter calendário. O time vai se desfazer. O time do Água Santa vai se desfazer após o Campeonato Paulista. Por mais que você tenha um elenco que tem muitos desfalques, assim, isso é uma avaliação mais profunda que tem que ser feita internamente. E aí eu cito essas equipes, o Internacional, o Corinthians, o São Paulo. Por que não jogou? Time tem, a gente sabe que tem mais time. Não dá para equiparar a folha salarial, sei lá, do banco de reservas do banco de reservas é muito. Eu acho que você pegar de meia dúzia de jogadores do Inter, do Corinthians, se pegar só o Yuri Alberto, acho que paga o salário, acho não,
Com certeza, só o do Yuri Alberto paga a folha salarial do Ituano inteiro e sobra, né? Sobra legal. O São Paulo, a mesma coisa. Se pegar, não sei, o Caleri, de repente, dá a folha salarial do Água Santa inteira. O Internacional, não sei, se pegar também. É que se fosse o Tyson, eu falaria com convicção, né? Se fosse o Tyson, eu falaria com convicção, mas sei lá, Luiz Adriano. Pegar a folha salarial do Luiz Adriano, deve pagar a folha do Caxias e sobrar um pouquinho. Né? E sobrar um pouquinho. Por quê, né? Ah, mas só dinheiro, eu entendo isso, mas tem mais time. Por isso que eu falo, tem mais time. Tem muito cara que é mais ou menos e ganha muito bem, sim, mas até o mais ou menos, você reconhecidamente fala, tem mais time. Tem, por que não joga mais bola? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E, de novo, não sou eu que tenho que falar. Não sou eu que tenho que falar aqui. A gente já falou coisas boas e coisas ruins. Eles têm que avaliar internamente do porquê que aconteceu isso de novo. Né? Do porquê que o Internacional não vai jogar o final do Gauchão de novo. O ano passado, um contexto diferente. Teve um Grenal na semifinal. Eu concordo com o torcedor que vai dizer, mas era um Grêmio de Série B. Uma equipe muito inferior. Concordo. Mas é um Grenal, é um clássico. Existe uma mística diferente. É um jogo diferente. Tudo bem. Isso eu acho que dá para colocar no. Mas já é mais uma temporada. Só que o ano passado foi contra o Grêmio. Que eu falei, dá para você relevar. Agora é contra o Caxias. E de novo. Não é ficar aqui, gente. Não dá pra gente ficar também de demagogia de boa praça. Cara, assim. Ah, não. O Caxias é bom time e tal. Não, gente, não tem como fazer. Não há nível de comparação. Não há nível de comparação. Se o Internacional estivesse voltando da Série B, você pode falar, pô, virou o ano agora, vai começar a receber mais agora, renovou o elenco, como aconteceu com o Grêmio. Você pode ter esse tipo de argumentação. Mas o Inter já está na Série A, consolidado, vice-campeão da temporada anterior, uma bela bufunfa, uma bela grana de premiação. Né? Comissão técnica continuou, trabalho seguiu. Então você pode fazer várias coisas, assim, você pode pontuar várias coisas, e os caras têm que avaliar internamente, né, do porquê. Repito, não é para fazer caças bruxas, fulano tem que ser mandado embora, ciclano não pode continuar, não é esse o ponto. Acho que assim, tem esse elenco foi formado. Agora é sequência. Né? Agora é sequência, não dá para ficar mandando gente embora para ficar pagando multa rescisória, agora é sequência. Mas é a sequência, assim, sabendo das coisas que aconteceram de errado. Por isso que eu falo, quando um treinador fica fazendo recortes positivos do jogo, isso me preocupa. Me preocupa. O único treinador que não me preocupa fazer recorte positivo é o Abel Ferreira. Esse é o único cara. Ele pode fazer. O jogo foi horrível, foi uma draga, o Palmeiras tomou risco de gol, como aconteceu em alguns jogos do Campeonato Paulista. Eu me lembro agora de cabeça contra a Inter de Limeira. O Palmeiras sofreu cada chance de gol contra a Inter de Limeira, que foi absurdo. Aí na coletiva pós-jogo, o Abel faz um recorte positivo. Mas você só olha pelo lado ruim. Palmeiras é um time que não toma gol, é difícil tomar gol. Tomou gol contra a Inter de Limeira, se eu não me engano, né? Não lembro como é que foi. Mas é difícil tomar gol, mas foram muitas oportunidades, né? Cedidas ao Inter de Limeira. Mas o Abel Ferreira, que eu falo assim, é o único treinador que eu não dou desconto, não. Que eu não vou falar nada se ele fizer recorte positivo. Eu não tenho que dar desconto para ninguém, não. Os caras falam o que ele quiser. Que eu não falo nada se ele fizer recorte positivo jogo após jogo. Porque eu sei que ele internamente ele vai tratar dos problemas. Ele é um cara absolutamente obcecado, extremamente competitivo. É o único. Agora, todos os outros, eu me preocupo quando ficar fazendo recorte positivo. Por quê? Porque você não sabe se ele vai agir no problema. Ele tá lá no dia a dia, ele sabe o problema melhor do que ninguém. A gente faz uma leitura fora do jogo. Os caras perderam a cabeça. Isso aqui é uma parte da leitura. Isso não vai acontecer todos os jogos. Se você pensar no Campeonato Brasileiro longo, que você precisa ter regularidade, o time pode perder a cabeça um jogo ou outro. Isso é normal. E todos os times ao longo do campeonato vão oscilar. Isso é normal. Ou seja, o Internacional talvez fique no páreo. Talvez. Mas aí, não é só isso. Existe um problema mais profundo. Começo da temporada não foi como a gente queria, como disse o Mano. Beleza, mas agora vai ter que meio
um períodozinho aí que dá para dizer também que é de pré-temporada. Se já usou mal o primeiro, como é que a gente vai ter a convicção que vai usar bem o segundo? Segunda pré-temporada, entre aspas, né? A mesma coisa dá para dizer do São Paulo, por exemplo. De novo, São Paulo é um contexto um pouco diferente, muitos desfalques, eu entendo. Mas dá para cobrar mais futebol. Né? Dá para cobrar, teve uma primeira temporada. E aí você pode pensar no São Paulo de outro aspecto. Não no conjunto, né, da sinergia, do entrosamento, mas da questão física. Se o time não se preparou legal e quebraram muitos jogadores ao longo do Campeonato Paulista, o que me leva a crer que essa segunda pré-temporada vai servir de alguma coisa. Pode começar o Campeonato Brasileiro, já machucar mais meia dúzia e aí, né? Aí vai tudo pro beijo mesmo, né? Aí vai tudo pro beijo mesmo. Então eu falo assim, os caras sabem dos problemas internos. A imprensa faz apenas uma leitura além do jogo. Só que o problema ele é muito mais profundo. O problema é muito mais profundo. Eles sabem. E aí cabe os caras avaliar. Porque eu falei, pro Inter, pra mim, foi um vexame. Nossa, mas só pro Inter você fala que foi um vexame? Eu acho que foi muito, não pelo jogo em si, mas pelo final da partida, do time perder a cabeça, da forma como perdeu, tendo chance de buscar uma vitória ainda. Teve tempo de sobra do tempo regulamentar, mais os acréscimos, o time se destemperou. Né? Para mim foi um vexame. Foi um vexame. Ah, você não falou isso do Corinthians, você não falou isso do São Paulo. Não falei, porque o Corinthians estava sem o Renato Augusto e eles não perderam a cabeça. Jogou de acordo com a realidade do Corinthians sem Renato Augusto. O São Paulo, eu falei, jogou mal? Pecou em alguns. Não digo que jogou mal, mas pecou. Questão de, o São Paulo tem muito controle de jogo e não finaliza pouco. Quando finaliza errado. Time muito. Eu falei, tem esse ponto, você pode questionar. Eu falei, foi uma grande decepção. Né? É uma grande decepção, sem dúvida nenhuma, porque as poucas chances que são criadas, perde, é eliminado com um jogo como mandante. Né? Mas eu falei, e aí tem outro contexto do que? Vários jogadores que não estão jogando junto, né? Tem que fazer um remendo, né? Tem que fazer um remendo. Jogadores tampando buraco de outros que se lesionaram, que estão suspensos. Por isso que eu falo, não digo que foi um vexame, foi uma decepção gigantesca. Gigantesca. Tem gente que já crava que foi vexame. E eu não digo. Pelo contexto, que eu falo assim, contextualizando, eu não acho que foi. O do Inter dá para contextualizar também. Mas pelo que foi o final do segundo tempo, mais a confusão pós-jogo, para mim foi um vexame. Porque o time perdeu a cabeça e duas vezes, né? Duas vezes. No final do jogo, não era nem final do jogo, né? Não dá nem para dizer que era final do jogo. Vai 60, faltando 40% ainda do segundo tempo, o time já perdeu a cabeça, sendo que tinha ainda a possibilidade pela forma como até começou jogando no segundo tempo. Dava para ter buscado o gol da vitória e da classificação. O time jogou fora essa oportunidade e depois não sabe perder, né? Aí vai pro pontapé, depois para mim, por isso que eu falo, foi um vexame. Dos gigantes que caíram foi um vexame. Ah, o Cruzeiro foi. O Cruzeiro não foi vexame, porque aí talvez fosse. Você poderia dizer o inverso. Se o América fosse eliminado, era um certo vexame. Pela diferença das equipes, pelo momento das duas equipes, né? Não diria que foi, mas você pode, se você fizer a avaliação de quem tá mais tempo na Série A, quem tá mais consolidado, quem tem mais receita, quem tem um time formado há mais tempo, mais comissão técnica. Se bem que o Cruzeiro tinha comissão técnica longeva também com o Pesolano, né? Mas assim, dentro dos contextos de um time de Série A, um time que estava voltando, você poderia dizer o inverso, né? Mas o Cruzeiro ser eliminado pelo América não é vexame, longe de ser um vexame. Até porque é um time que, repito, está se estruturando para fazer uma Série A. Série B é outra história. Série B é outra parada. Ah, mas foi bem na Série B. Não, esse momento acabou. A partir do momento que você entra para a Série A, não existe sequência, não existe bom momento, né? Até porque você muda muito o time para reforçar, né? É isso, gente. Ó, pô, hoje eu passei demais, hein? Passei demais. Cara, essa confusão não dá, assim. Eu fico transtornado quando eu vejo esse tipo de coisa. Às vezes a gente nem passa muito por isso, né? A gente tenta nem falar muito. Questão de confusão, mas, pô, porque a gente sabe que muito provavelmente não vai acontecer nada. O Alessandro Barcelos até fala, ele vai, em dado ponto da coletiva, ele vai até falar que vai procurar o torcedor, vai punir. Cara, assim, a forma de punir era ter pego o torcedor e segurado ali.
Porque eles pegaram o torcedor. Qual que é a orientação? Deixa o cara separado aí porque a polícia vai chegar. Todos, né? Não só aquele que estava com a criança, todos, né? Não, agora só tira o cara de campo, passa dos portões, vai embora. E aí, agora nós vamos procurar. Pô, agora é tarde, bicho. Agora é tarde. Ah, não, ele nunca mais vai entrar no estádio. Semana que vem, começo do primeiro jogo da Série A, ele tá lá de novo. Né? Tá lá de novo. Então é por isso que eu falo. Eu procuro não me exaltar, porque eu sei que nada vai acontecer. Mas tem dia que não dá, né? Tem dia que não dá. Pô, é o que eu falei. O cara se usar de uma criança pra não ser agredido, né? É brincadeira, né? O bagulho vai muito além, né? O cara foi além, né? Ele foi muito além. Enfim, gente, com isso eu fecho o podcast de hoje. Peço perdão pelo podcast longuíssimo. Se você resistiu até agora, muito, muito, muito obrigado. Encerro a conta por hoje. Vai ser uma semana, né, vai ter muitos jogos, obviamente, mas o que a gente costuma falar a gente não fala, então foi o convite aberto. Se quiser que eu falo de outra, do seu estadual, do seu time de coração, deixa o comentário aí embaixo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas no geral a gente vai começar a fazer já um aquecimento, né? Falar de algumas equipes, dos momentos de algumas equipes. Preciso falar de São Paulo ainda, que pode tomar um transfer ban. A gente vai tentar fazer isso ao longo dessas semanas aí, né? De data FIFA, um pouquinho mais calma, a gente vai tentar fazer tudo isso, tá certo? Finalizo por hoje, valeu demais, forte abraço, ótima semana para vocês e até amanhã. Tchau.